A trombose ela pode ser definida como a deposição de coágulo ou num vaso sanguíneo intacto ou ainda nas câmaras cardíacas. Lembrando, gente, que a trombose tem um papel extremamente relevante, um papel fundamental no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. A trombose ela é a base no desenvolvimento dessas doenças, tanto para as formas clínicas mais comuns, como também nas formas clínicas mais graves. São três as principais causas da trombose, o chamado de tríade de Virchow, dentre as quais a lesão endotelial, o fluxo sanguíneo anormal e os fatores que levam a uma hipercoagulabilidade desencadeiam a formação desse trombo. Então, aqui, olha, a lesão endotelial, por exemplo, podendo ser causada, nesse caso, por uma inflamação ou por um distúrbio metabólico. O fluxo sanguíneo anormal, gerando aí uma estase ou aquele fluxo que nós chamamos de turbilionar ou fluxo turbulento. E os fatores que levam à hipercoagulabilidade, que podem ser tanto os fatores genéticos como fatores adquiridos que têm aí diversas causas multifatoriais. Então, nos próximos slides, nós vamos começar a falar com mais detalhe dessas três causas. Lembrando que para formar um trombo, toda aquela cascata, todos aqueles fatores que nós vimos, como por exemplo de adesão e de ativação plaquetária, elas são importantes no desenvolvimento desse trombo, assim como a gente viu também para a formação do coágulo, lá naquela parte que nós falamos de hemostasia. Então, a gente precisa correlacionar bem a parte da hemostasia com a parte da trombose. Vamos lembrar que a trombose é a contrapartida do processo da hemostasia. Então, se a gente tem, por exemplo, uma lesão endotelial, nós vamos observar também a exposição do fator de von Willebrand e daquele fator tecidual que está relacionado à cascata de coagulação. E aí, olha, a gente vai ter todos aqueles eventos que culminam na formação do trombo. Da mesma forma, se eu tenho, por exemplo, uma inflamação, algum processo inflamatório ou algum agente nocivo, por exemplo, como traumas, algum agente físico, fumo, as toxinas produzidas pela fumaça do cigarro, a mesma coisa, agentes infecciosos, a gente tem aí, por exemplo, olha, na atualidade o Covid, a gente sabe que o Covid, ele causa, por exemplo, a formação de trombos naquilo que nós chamamos de SARS, que é a síndrome aguda respiratória, síndrome respiratória aguda. Tá? E a gente sabe hoje também que nos protocolos terapêuticos utilizados, vocês têm aí o uso dos anticoagulantes. Exatamente por quê? Porque esse agente infeccioso, ele causa, né, ele leva à formação, pode levar, melhor dizendo, à formação de um trombo. A gente também tem, olha, as anormalidades metabólicas, como, por exemplo, o colesterol em excesso. Então, todos esses agentes, inclusive os agentes inflamatórios, eles podem fazer com que esse endotélio ele tenha um padrão protrombótico. O que é isso, professora? Você tem aí diversas citocinas sendo liberadas que vão inibir lá aquele fator que nós chamamos de trombomodulina. Inibindo a trombomodulina, a gente aumenta a síntese, aumenta ali naquela área a síntese da trombina. E o que a trombina faz? Vamos lembrar que a trombina ela que é necessária para tanto para ativação como para conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, você tem aí tanto ativação plaquetária como essa conversão maior. Então, você vai ter mais plaquetas, você vai ter aí a formação das malhas de fibrina estabelecendo aí esse trombo. Então, você tem tanto a formação do trombo, o endotélio com padrão
protrombótico, como vocês também têm uma redução da fibrinólise, quer dizer, você tem a redução aí dos fatores que degradam o trombo, que seria, na verdade, os fatores anticoagulantes. Então, vocês têm uma diminuição aí dos anticoagulantes. Isso vai levar o quê? A formação do trombo. Então, observem que a lesão endotelial, ela é muito importante para a formação de um trombo. A mesma coisa a gente observa quando a gente fala em alteração no fluxo, quer dizer, um fluxo sanguíneo anormal. Como assim, Pro? Vamos lembrar que um fluxo normal é um fluxo sanguíneo que nós chamamos de laminar, onde a gente tem todos os elementos celulares localizados no centro, quer dizer, na luz do vaso. Então, aqui na luz do vaso você tem uma maior velocidade. Então, aqui são todos os elementos celulares. Inclusive, também a gente tem aqui as plaquetas. E na periferia, o fluxo, ele é mais lento. E aqui a gente vai encontrar principalmente o plasma sanguíneo. Se a gente tem qualquer alteração nesse fluxo aqui, no fluxo normal, o que é que pode gerar? Por exemplo, primeiro, se a gente tem um processo de vasodilatação, se tem uma dilatação vascular causada, por exemplo, por um aneurisma arterial, você tem acúmulo dessa área de hemácias. E aí vai gerar um fenômeno que nós chamamos de estase. Então, lá com a estase, forma o quê? Um fluxo mais lento, há uma lentidão nesse fluxo. Além disso, você tem um estado aí também associado de uma hiperviscosidade. O sangue ele fica mais viscoso, que aumenta também a resistência. Olha a cascata de fenômenos que acontecem aí quando a gente tem esse processo de aneurisma, quando a gente tem uma vasodilatação. Então, gerou uma estase, uma lentidão de fluxo, a gente tem um aumento na viscosidade e um aumento na resistência. Isso vai fazer com que as plaquetas elas fiquem com o endotélio, em contato maior com o endotélio, e aumento da expressão de que, novamente, do fator de von Willebrand e do fator tecidual, levando uma ativação, aquela adesão plaquetária que a gente falou, principalmente a adesão, aí o início do processo da formação de trombo, que nós falamos no slide anterior. No fluxo turbulento, como por exemplo na formação das placas ateroscleróticas, nós temos não essa questão da lentidão, aqui é o contrário. Na verdade, você tem algum fator aí, como na aterosclerose, que faz com que esse fluxo ele se torne turbilhonar. Como assim, Pro? Você tem aí fluxos contracorrentes em diferentes direções, o que pode causar também um aumento, um contato maior das plaquetas com o endotélio e o aumento uma lesão endotelial, um aumento da expressão do fator de von Willebrand e do fator tecidual. O terceiro e último fator da tríade de Fischl que leva à formação de um trombo é o que nós chamamos de hipercoagulabilidade, também conhecido como trombofilia. Se a gente for aqui pela etimologia, olha, filia significa afinidade e o trombo é o processo da trombose propriamente dita. Então, seria afinidade ao trombo. Então, são os fatores que levam à formação desse trombo. Então, a gente pode definir como a hipercoagulabilidade como sendo qualquer distúrbio no sangue que predispõe à formação desse trombo. Então, ele é classificado, ele é dividido em fatores primários, que são aqueles fatores que são de origem genética, e nós temos aqueles fatores secundários, aqueles fatores que têm origem mais ambiental, aqueles fatores que são
adquiridos. E aí a gente tem vários fatores, né? A gente tem aí exemplos multifatoriais, vamos dizer assim. No livro do Hobbes, ele disponibilizou essa tabela que demonstra que, olha, os diversos fatores, né, que causam esse estado de hipercoagulabilidade. Então, os primários, os genéticos, e aí o mais comum é essa mutação aqui do fator 5, que é o que nós chamamos de fator de Leiden. Então, a gente tem uma única alteração no nucleotídeo, pode gerar o que nós chamamos de TVP, ou a trombose venosa profunda. Nós temos ainda aqui vários outros fatores e para os secundários, aqueles adquiridos, olha, aqui também são múltiplos os fatores, então questão de trauma, questão de câncer, qualquer lesão tecidual pode gerar a formação dessa trombose, né? É um infarto agudo do miocárdio, a fibrilação, então são vários fatores, tanto genéticos como os adquiridos, que levam à formação de um estado de maior depósito de coágulo e, portanto, a formação de um trombo. Em relação à morfologia, o que a gente pode observar? Então, primeira questão, em relação à localização desse trombo. Então, o trombo ele pode estar localizado em qualquer local no sistema cardiovascular. E eles variam muito no tamanho e na sua forma. Isso vai depender muito tanto do local como da causa da formação daquele trombo. Os trombos, gente, eles se fixam nos pontos de iniciação e o que é interessante, a gente tem aqueles trombos de origem arterial, eles crescem geralmente no sentido retrógrado. Enquanto que os trombos venosos, aqueles são causados, por exemplo, por uma estase, eles crescem no sentido anterógrado. Observem que, no geral, o crescimento de um trombo é sempre na direção do coração. Tá? Esse trombo também, a partir do momento que ele cresce, uma parte dele pode se fragmentar, ele pode se destacar no seu trombo inicial e aí cai na corrente sanguínea e é levado pelo fluxo para diversas outras partes do sistema cardiovascular. Então, isso aí, gente, é o que origina, o que gera a formação de um êmbolo, que é o que nós vamos falar também, é o próximo tema que nós vamos discutir ainda nessa aula, que seria a formação do êmbolo. Bom, aqui nas figuras A e B nós temos duas figuras macroscópicas demonstrando aqui a formação de trombos aqui no coração, que é o que nós chamamos de trombos murais, quando eles acontecem tanto nas câmeras cardíacas, como também no lumen da aorta, aqui inclusive delimitada por uma pequena área de fibrose mais esbranquiçada na periferia. E aqui em B, a gente tem também a formação de dois trombos na artéria aorta abdominal. Desculpa, na aorta abdominal, tá? Onde a gente vai encontrar aqui, olha, essas duas dilatações, a formação desses trombos com essas linhas esbranquiçadas, entremeadas por essas áreas mais avermelhadas, um tom mais escurecido, que são os que nós chamamos de linhas de Zahn. Tá? E aqui também a gente tem alguns fragmentos que a gente tem aqui, essas linhas de Zahn, também nessa área. Professora, e em relação à resolução da trombose, como é que ela pode se resolver? Primeira coisa, ela pode não se resolver, muito pelo contrário, ela pode até se propagar. Então, você tem mais adição aí de plaqueta, mais adição de fibrina, aumentando a formação
desse trombo. Além disso, esse trombo ele pode se dissolver. Vocês têm aí um acúmulo de fatores que são fibrinolíticos, que vão levar à lise desse trombo. Bom, mas ele pode se organizar e recanalizar. Como assim, professora? Esse trombo, gente, através aí, né, de uma incorporação, vamos dizer assim, de tecido conjuntivo, de músculo e também de endotélio, eles podem se reorganizar, fazendo com que esse trombo ele se torne se passe para se adaptar, ele se incorpore, melhor dizendo, à parede de um vaso. Então, fazendo aí com que ele se organize na parede desse vaso e que com o tempo essa área ela sofra até uma fibrose. Então, demonstrando que ali naquele momento, em algum momento, né, aquela área de fibrose foi um trombo que foi reorganizado, que foi recanalizado para dentro da parede desse vaso. E nós temos também o processo da embolização, quer dizer que parte desse trombo que estava em crescimento, ele se destacou daquele seu trombo inicial, foi para a corrente sanguínea e foi distribuído aí para outras áreas do organismo. E exatamente sobre esse processo de embolização, o processo da formação dos êmbolos que nós vamos falar a partir de agora. E o Robbins define a embolia como a presença de uma massa intravascular solta, massa essa que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que é transportada pelo sangue desde o seu ponto de origem, que foi exatamente o que nós acabamos de falar nesse último slide, até um local distante, onde ela geralmente causa uma disfunção tecidual ou um infarto. Então, essa consequência aqui de disfunção tecidual ou infarto depende também do tamanho, depende da posição desse êmbolo, depende também do local aonde ele foi, para onde ele foi transportado, porque observe que esse êmbolo ele pode circular por locais distantes daí do sistema circulatório e ele só para em áreas onde tem vasos muito pequenos por onde ele não pode passar. E aí, nesse caso, ele pode causar ou uma obstrução total ou uma obstrução parcial. Então, a consequência clínica vai depender exatamente também dessa localização. O exemplo mais comum de embolia é o que nós chamamos de embolia pulmonar, também conhecida como tromboembolismo. Inclusive, a maior parte dos êmbolos, eles são formados a partir de trombos. E isso acontece no caso, por exemplo, da embolia pulmonar, quando a gente tem, olha, uma trombose venosa profunda, chamada de TVP. Então, a partir dessa trombose, o trombo ele cresce, e à medida que ele cresce, os êmbolos eles se destacam, caem no sistema venoso e são levados até a parte direita do coração, onde a gente vai encontrar lá a artéria pulmonar. Então, a gente pode observar uma obstrução tanto da artéria pulmonar, como ela conseguir penetrar pela artéria pulmonar e invadir o pulmão propriamente dito e inclusive os capilares alveolares, gerando aí o fenômeno da embolia pulmonar. Exemplificando macroscopicamente o que nós acabamos de falar no slide anterior, aqui a gente tem um corte de pulmão, onde nós podemos observar na artéria pulmonar, nessa área de bifurcação, a presença do êmbolo, derivado lá de uma trombose venosa profunda.
O organismo ele pode ser acometido por vários tipos diferentes de embolias, como por exemplo a embolia sistêmica, em que a maioria dela surge a partir de trombos murais intracardíacos. Então, os êmbolos, geralmente, aqui no embolia sistêmica, eles viajam, eles direcionam para as extremidades inferiores, mas podem afetar ainda uma parte também deles para o cérebro, afetar o cérebro e outros tecidos, como os rins, o baço, o intestino e as extremidades superiores. Nós temos também a chamada de embolia gordurosa e de medula óssea. Quando nós vamos encontrar fragmentos aqui da medula óssea ou de tecido adiposo, e esses fragmentos, eles se destacam dessas áreas e formam êmbolos e vão se agregar exatamente no pulmão, tá? Isso acontece, por exemplo, por causa de um trauma. A embolia gasosa talvez seja bem conhecida de vocês, que é a formação de bolhas gasosas na circulação. E isso acontece, por exemplo, por aquela doença que a gente chama de doença da descompressão, que é causada em mergulhadores, por exemplo, que usam ar comprimido, ou também em casos de astronautas, quer dizer, em indivíduos que são submetidos a ambientes de alta pressão e grande quantidade de gás. Nesses casos da alta pressão, ela acaba ficando dissolvida no sangue e nos tecidos. Então, quando o mergulhador ele sobe rapidamente, acontece aquele processo da despressurização. E aí, o nitrogênio ele sai da sua forma solubilizada nos tecidos e no sangue e passa a ter ali uma rápida formação das bolhas, o que gera essa chamada da doença da descompressão. Neste caso, olha, os indivíduos que são afetados pela doença, eles são colocados dentro de câmaras de alta pressão, o que força aí a solubilização dessas bolhas, com uma lenta descompressão posterior, que vai permitir uma reabsorção gradual e exalação dos gases. Bom, e por fim, nós temos o chamado de embolia do líquido amniótico. Essa aqui, gente, é uma infusão de líquido amniótico e tecidos fetais no sangue. Então, o que é que a gente pode encontrar aí de tecido fetal? A gente pode encontrar, por exemplo, as células escamosas de pele, a gente pode encontrar restos de pelo, também o que a gente chama de lanugem. O que a gente pode encontrar também é aquele sebo derivado da vernix caseosa, que é aquele material gorduroso quando o bebê nasce, quando o fetinho nasce, que ele nasce coberto pelo aquele material esbranquiçado. Isso é o que a gente chama de verniz ou vernix caseoso. Então, todo esse material penetra na microvasculatura pulmonar materna, causando o que nós chamamos de embolia.